Sim, mais uma mudança. Parece até brincadeira, mas não. O governo canadense emitiu na última semana, no dia 18 de setembro, mais uma nota sobre os residentes temporários aqui no Canadá. E essa questão realmente já está deixando muitas pessoas apreensivas aqui no país, especialmente os estudantes internacionais e os trabalhadores estrangeiros. Não à toa. Nas últimas semanas já foram aí quase 4 medidas que o governo acabou emitindo, mas isso justamente para tentar arrumar a casa. Pois é desta forma que os canadenses estão visualizando todas essas movimentações do governo, tentar arrumar a casa. Por quê? Não é novidade que o Canadá realmente está sendo alvo de muitas críticas, principalmente pela crise imobiliária, não está tendo casa para todo mundo, realmente pela questão do mercado de trabalho, pelas fraudes no sistema de imigração. Então isso tem deixado muitos canadenses desanimados. E, infelizmente, a imigração tem sido um alvo bem importante, principalmente nas redes sociais. Se você acompanha perfis de notícias do Canadá, você pode ver que a cada notícia que é postada em relação à imigração, se você for aos comentários, muitos canadenses, por falta de conhecimento, infelizmente, eles acabam achando que todo imigrante que vem aqui para o Canadá, ele acaba recebendo enormes benefícios do governo e que isso está realmente onerando o país. E muita gente acha que a imigração é o problema. Só que nós sabemos, né, que na verdade há inúmeras outras questões que acabam realmente envolvendo a situação atual do país. E inclusive, quando teve o anúncio dessa medida, o próprio governo acabou falando que a imigração é um braço forte da economia, ou seja, a imigração ajuda a economia do Canadá a crescer. Então, a imigração sempre foi e sempre será um ponto muito importante do país. Só que as medidas de agora, realmente, segundo o governo, são para equilibrar a situação atual do país, principalmente em relação aos estudantes internacionais e aos trabalhadores temporários, principalmente por denúncias de fraudes no sistema. Porém, antes da gente falar sobre isso, vou soltar aqui o que o governo acabou falando em relação à imigração aqui no Canadá. O Canadá precisa de novos imigrantes para manter a chegada de pessoas a este país. Portanto, o cerne do plano de níveis é fundamental, e Mark e eu estamos, é um ato de equilíbrio delicado para acertar com a abordagem completa que ele delineou. Mas existe mais. Até 2030, nosso crescimento como nação, o crescimento populacional, será fundamentado na chegada de novos imigrantes. E isso se dá em um contexto, vou entrar em um setor da economia agora. 400 mil trabalhadores qualificados da construção civil se aposentará até 2030. É um grande tsunami, está em andamento. A demografia é o destino. A outra parte, no entanto, é que com todas as construções que estamos realizando, as coisas que queremos alcançar, temos outra demanda de cerca de 300 mil trabalhadores qualificados. Então, você pode ver que temos um desafio em garantir que temos pessoas com habilidades para treinar, para se ajustar aos trabalhos que são necessários, para que possamos expandir o país. E é por isso que, Mark, eu e nossos departamentos estamos trabalhando tão próximos um do outro e quebramos barreiras entre nossos ministérios para que as necessidades de imigração e do mercado de trabalho estejam muito bem interligadas. Não sei se você tem acompanhado as notícias em relação ao Canadá, mas recentemente foi anunciado que muitas vagas LMIA, que é Labor Market Impact Assessment, que é um documento, falando de um modo bem simples, né? Que é um documento que a empresa precisa ter para contratar um trabalhador estrangeiro. Que muitas LMIAs estavam sendo fraudadas, elas estavam sendo vendidas e não de fato atendendo uma necessidade do mercado de trabalho, bem como também relacionado aos estudantes internacionais. Muitos estudantes internacionais tiveram, né, as suas documentações fraudadas para chegarem aqui no Canadá. Então, o governo, segundo eles, estão tentando reorganizar a casa. Então, o que acontece? No último dia 18 de setembro, o governo acabou emitindo a seguinte nota em relação a algumas mudanças que eles vão fazer no sistema para tentar melhorar a situação do país, principalmente em termos econômicos, que é um pedido da população canadense. Então entenda, não leve isso que está acontecendo para o lado pessoal. Eu ouvi quando eu postei no Instagram, inclusive é Canadá Mais Que Um Sonho, quando saiu o anúncio eu acabei postando lá no Instagram e muita gente escreveu nos comentários, poxa,
logo na minha vez, por que que o governo faz isso? Só que, infelizmente, o governo, isso é apenas uma resposta do governo de um clamor da população canadense pela situação atual do país. Se você mora aqui no Canadá, você bem sabe como está a situação no mercado imobiliário, por exemplo. Você bem sabe como que está a situação no mercado de trabalho, por exemplo. Então, chegaram muitas pessoas no Canadá e a estrutura do país não conseguiu absorver toda essa população. E o Canadá não está conseguindo atender toda essa demanda para que as pessoas continuem tendo aquilo que é mais importante, que é qualidade de vida. Então toda a população está reclamando e o governo, no seu papel, precisa ouvir a população. Então o que eles estão fazendo é justamente isso, tentando equilibrar os pratos. Não que isso seja justo, é óbvio que não, uma mudança como essa, ainda mais no meio do seu planejamento, é óbvio que não é justo, mas infelizmente, aos olhos do governo e do restante da população do Canadá, é necessário. Então o que que o governo propôs até agora? Qual que é a ideia do governo? Para eles, para o próximo ano, para 2025, eles vão reduzir o número de aprovação de estudantes internacionais e quando eles acabam reduzindo o número de aprovação de estudantes, é óbvio que a pessoa que está vindo com o cônjuge, com visto de turista, por exemplo, são pessoas a menos no país. Primeiro, eu gostaria de dizer que as medidas que tomamos em relação aos estudantes internacionais, e novamente fazendo uma pausa, os estudantes internacionais e os vistos de trabalho pós-graduação que vêm com isso ocupam cerca de 50% dos trabalhadores temporários que estão aqui no Canadá. Os programas que Randy administra representam cerca de 10 a 15%, dependendo de como você conta. Então, o crescimento dos estudantes internacionais e as permissões de trabalho pós-graduação que vêm com eles, as permissões para cônjuges que vêm com eles, são aquelas que devemos aos canadenses. E no contexto de uma economia onde o mercado de trabalho, em algumas áreas, está se restringindo, precisamos nos adaptar conforme necessário. Então, qual que é a ideia deles? É realmente reduzir para 2025 o número de study permits emitidos, o número de vistos de estudante emitidos para 437 mil. Lúcia, esse número ainda é muito alto. Realmente é um número muito alto, 437 mil, se a gente for comparar com os anos anteriores. Mas há de se lembrar que todos os anos o governo acaba emitindo o Level Plan, que são os números, né, da imigração. E a ideia deles era um número maior do que esse. Então, com o atual cenário do país, eles estão reduzindo drasticamente de acordo com os níveis que eles tinham proposto anteriormente, tá? Então houve uma redução significativa, daí uma redução de praticamente 50 mil vistos de estudante emitidos. Tem também uma atualização importante em relação ao PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, que é o visto de trabalho que o estudante ele consegue aplicar após os seus estudos aqui no Canadá, obviamente se for elegível. O CLB, que é o benchmark de língua canadense, para obter um visto de trabalho pós-graduação, será necessário o nível 7 para universitários e CLB 5 para faculdades, a partir de depois de 1º de novembro de 2024. Sabemos que pessoas que falam a língua estão mais preparadas para ter sucesso na sociedade canadense. Esse requisito mais rigoroso é crucial para mantermos a história de sucesso da integração dessas pessoas na sociedade canadense. E o que que acontece? Essa mudança, segundo o que eles estão falando aqui, é em relação à comprovação do idioma após a sua formação. Então, quando você vai fazer a sua aplicação do PGWP, agora, a partir do dia 1º de novembro de 2024, daqui uns dias, você vai ter que apresentar o teste de proficiência no idioma. E para você que está se formando no college, você precisa apresentar o teste de proficiência que comprove que você tirou pelo menos CLB 5 ou mais em inglês ou em francês, e se você está se formando em uma universidade, você tem que comprovar que você tirou CLB 7 ou mais em inglês ou em francês. Essa é uma mudança bem importante, mas aos meus olhos não vai ser o ponto mais drástico para essas pessoas que já estão aqui no Canadá. Eu acho que esse é o ponto mais delicado, inclusive, são as pessoas que já estão aqui. Afinal, as pessoas que aqui estão, elas já tiveram um grande planejamento, principalmente um investimento financeiro gigantesco, especialmente se elas estão estudando aqui. Felizmente, essa mudança não é uma mudança gigantesca, como foi no final do ano passado. Se você
Lembra, no final do ano passado, ali novembro, dezembro, houve até cancelamento de cursos aqui no Canadá. Então, as pessoas estavam prontas para começar o intake do inverno ali no início de janeiro, e em novembro, no final do mês, eles emitiram uma nota cancelando 8 cursos ali na província de New Brunswick. Por quê? Eles alegaram na época que a região não estava preparada para receber aquela quantidade de alunos naquele determinado momento. Então, pessoas tiveram grandes prejuízos financeiros, alguns já estavam no Canadá, outros já tinham passagem comprada, já tinham casa alugada, já tinham tudo planejado para chegar no Canadá, e de repente eles simplesmente cancelaram o curso. E eles propuseram, né, para essas pessoas apenas, você pode desistir do curso, né, e a gente devolve o que você pagou até então, ou então você pode adiar o seu início dos seus estudos para setembro do próximo ano. Ou seja, a passagem comprada, a casa alugada, toda a preparação, mudança, tudo isso, a pessoa acabou ficando no prejuízo. Então eu acho que essas mudanças de agora, elas são importantes, óbvio, e as pessoas que vão sofrer essas mudanças, elas precisam saber realmente reajustar a rota, só que olhando para trás, essa daqui não é nem a pior mudança que o governo fez em relação aos estudantes internacionais. Então essa questão, esse ponto em relação aos testes de proficiência, isso é perfeitamente administrável, especialmente se você já está estudando aqui no Canadá. Inclusive, se você nunca fez os testes de proficiência, eu vou deixar de indicação aqui os meus professores, a professora Janete, que ela é especialista no teste do TCF e do TEF, que são testes de francês. Tem também o Teacher Mike, que ele é especialista na prova do CELPEP, e tem também o Teacher Simon, que ele é especialista na prova do IELTS. Se porventura você está procurando um teste de proficiência, e esses testes, inclusive, eles já te ajudam neste caminho de imigração. Então é justamente isso que está escrito até no anúncio do governo. O que eles querem? Que essas pessoas não apenas concluam os seus estudos aqui no Canadá, mas que também elas se preparem para o mercado de trabalho e para os programas de imigração. Então eles falam que esse teste de proficiência, para demonstrar sua capacidade no idioma, vai te ajudar no mercado de trabalho. Então, se você precisa realmente fazer esse teste, se você está nessa situação, você não sabe nem por onde começar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar em contato com esses professores, tem o número do WhatsApp deles, você pode entrar em contato e eles vão te dar maiores informações para você se preparar para esta prova e não gastar dinheiro neste momento tão importante dessas mudanças aqui no Canadá. Uma outra mudança bem expressiva, essa daqui é especialmente para os cônjuges de estudantes de mestrado. Há de se lembrar que anteriormente o cônjuge do estudante internacional, se você estivesse vindo por meio de college, você poderia ter o visto de trabalho. Na última mudança do ano passado, eles cortaram isso e disseram: olha, agora só vai ter visto de trabalho se o cônjuge for de um estudante de mestrado ou então um estudante de doutorado. Mudou de novo. O que o governo acabou falando? Olha só, que agora eles vão limitar a elegibilidade do visto de trabalho later this year, ou seja, no final do ano, para os cônjuges de estudantes de mestrado que o programa ele tenha menos de 16 meses de duração, ou seja, se você escolher um mestrado e o seu programa de mestrado ele tem menos de 16 meses de duração, infelizmente eles vão rever a elegibilidade desses cônjuges e provavelmente no final do ano eles vão emitir outra nota em relação a isso, tá? Então realmente é uma mudança bem expressiva. E também eles vão limitar a elegibilidade de work permit para cônjuges de trabalhadores estrangeiros. Esse é específico também do outro programa que a gente acabou falando no vídeo anterior. Inclusive, se você não assistiu o vídeo da outra mudança, eu também vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, que é sobre o programa TFWP, perfeito? Então essas foram as mudanças mais expressivas. Eu vou deixar aqui o link onde ele fala todo esse anúncio do governo para você ler na íntegra. E um ponto que eu sempre acho extremamente importante: você precisa ler esses anúncios do governo, você precisa conhecer o que o governo está fazendo. Eu já falei em vídeos anteriores exatamente a importância disso. Por quê? Não é novidade, eu sei, por mais doloroso que seja, isso já era previsto, porque o governo está já há algum tempo demonstrando que eles querem reduzir o acesso aqui ao Canadá
de estudantes internacionais e profissionais estrangeiros que não sejam devidamente qualificados em áreas em demanda aqui do Canadá. O que o governo está sinalizando com todas essas mudanças? Desde o ano passado, desde o ano passado, e a gente vem anunciando essas mudanças para vocês aqui no canal. O que ele está querendo dizer? Olha, se você não for para contribuir com a economia do nosso país nessas áreas que estão em demanda, que eu fiz um vídeo, inclusive, na semana passada, falando das áreas em demanda dos trabalhadores estrangeiros. Se vocês não trabalham nessas áreas em alta demanda, olha, para nós, neste momento, o Canadá, por mais que a imigração seja importante, a gente está precisando realmente desafogar a nossa situação atual. Ó, nada contra vocês. A imigração ela é extremamente importante. Nós estamos de portas abertas para profissionais qualificados em áreas em demandas. Nós estamos realmente de portas abertas para muitos profissionais altamente qualificados que estejam chegando com a residência permanente, mas neste momento, vamos dar uma pausa? Vamos tentar diminuir aqui os números para a gente tentar arrumar a casa, para a gente equilibrar a nossa economia, para a gente reorganizar aqui a situação, para então depois a gente tentar reorganizar toda essa situação. Isso é um ponto da situação, mas é óbvio. É óbvio, é óbvio. Como eu sempre falo para vocês, a imigração ela tem o braço econômico, mas ela também tem o braço político. E obviamente que também tem o lado político, porque afinal as eleições estão vindo aí. Então, se a sociedade canadense realmente está em alto e bom tom dizendo que eles estão insatisfeitos com a situação atual do país, é óbvio que o governo, olhando isso, porque eles não querem perder popularidade, vamos mudar aqui? Vamos mudar o quê? Vão mudar aquilo que a população está reclamando. O que a população está reclamando? Imigração. Estão dizendo que a gente está recebendo muitas pessoas, que a gente está recebendo muito refugiado, que a gente está recebendo muitos imigrantes. Então vamos baixar um pouco a imigração? Vamos baixar um pouco a imigração? Quem sabe assim a gente acalma os ânimos da população e a gente tenta recuperar a nossa popularidade. Então tem esses dois vieses, né, em relação a essas mudanças. Mas o que importa para você que está passando por essa situação? Você que está aqui no Canadá, nessa situação, principalmente como estudante internacional, você precisa o quê? Realinhar a rota. Você tem que reajustar a rota. Você vai ter que encontrar formas de driblar todas essas mudanças que o governo está fazendo. E felizmente tem saída. Felizmente há várias manobras que você consegue fazer para tentar realmente permanecer no país de forma legal, conseguir a sua residência permanente, por mais que você esteja enfrentando isso neste momento. Então, eu até fiz uma live lá no Instagram falando um pouco mais sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição também. Eu acho importante que você assista e quem sabe assim isso abra um pouco os seus olhos em relação a uma outra realidade, a uma outra perspectiva, para que você consiga sair desse estado talvez de angústia que você esteja sentindo neste momento. E também não posso deixar de dizer uma red flag, né, que eu sempre acabo falando para vocês. É um sinal de alerta. Olha, se há mais de ano o governo já está anunciando aí que eles estão realmente fechando um pouco as portas para os estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros que não são qualificados em áreas em demanda. Isso não significa que o Canadá está fechando as portas para todo mundo. Isso não é verdade. Se você escutar isso aí, isso não é verdade. Tanto é que o próprio Express Entry continua fazendo chamadas, os programas provinciais continuam fazendo chamadas, todos os dias chegam profissionais estrangeiros para trabalharem aqui no Canadá, então as pessoas estão chegando sim no país, só que o governo ele está o quê? Recuando em relação ao lado mais fraco da corda, que é os estudantes internacionais, que é os profissionais estrangeiros que não trabalham em profissões de alta demanda ou que recebem um salário mais baixo. Então é importante que isso fique muito claro para você e que você realmente saia desse lado mais fraco da corda. Então, se você optar por chegar aqui no Canadá por meio de college, entenda o que está acontecendo no Canadá. Principalmente se você estiver pensando em vir com o seu cônjuge. Chegar por meio de college, onde o seu cônjuge hoje, ele não tem a permissão de trabalho, com o custo de vida atual, com a situação atual do país, é extremamente arriscado. E isso você tem que levar em consideração. Então analise muito bem o cenário atual do Canadá com a via que você está focando neste momento.
talvez há um desequilíbrio entre essas duas questões. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu tentei falar aqui de uma forma mais clara possível em relação ao que está acontecendo aqui no Canadá. É importante que vocês saibam em relação a isso. Assistam os outros vídeos que a gente falou sobre as mudanças aqui do Canadá. Assista a live que eu citei lá no Instagram. Tudo isso é muito importante para que você saiba o que está acontecendo no país e que você também, se for uma das pessoas afetadas, que você consiga realmente realinhar sua rota para você encontrar uma saída para a sua situação. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Por aqui a gente está chegando aos 50 mil inscritos e quem sabe você seja aí o número 50 mil aqui do nosso canal. Eu agradecerei imensamente se você puder se inscrever por aqui. Se você ainda não for inscrito, deixa o seu like aqui para nós, que o seu like ajuda com que o nosso vídeo ele seja espalhado aí para o YouTube, para as pessoas que realmente querem conhecer um pouco mais dessa jornada de imigrante aqui no Canadá. E nós temos mais de 500 vídeos por aqui. Se você está começando essa jornada agora, você não sabe por onde começar, tem até um vídeo chamado Primeiro Passo. Assista aquele vídeo. Começa assistindo os outros vídeos também da playlist de planejamento, que aos poucos tudo vai começar a fazer sentido para você. E nós temos aqui no canal vídeos novos toda terça e quinta e também uma live toda quarta-feira, meio-dia, horário de Brasília. Eu já te convido a participar dessa live também, porque eu sempre tô lá tirando várias dúvidas das pessoas que nos acompanham por aqui. E quem sabe a gente se encontre no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!